Olá pessoal, professores e professoras, sejam bem-vindos a mais uma ATPC. Eu sou o PEC Cássio, da Educação Especial. O meu nome é Leila, eu sou PEC de Matemática. Estamos fazendo hoje uma ATPC para vocês de Matemática e Educação Especial. Vamos começar com uma reflexão. Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem moinhos de vento. Érico Veríssimo. E nós vamos apresentar a pauta do encontro de hoje. Então nós temos aí a apresentação, a sensibilização, a área de matemática com a PEC Leila, que vai ser tratado sobre as competências socioemocionais, a situação de aprendizagem do currículo em ação e metodologias ativas usando o Excel. E logo em seguida, educação especial comigo, falando um pouco do AEE, sobre o anexo 1 e o anexo 2, o anexo 3, adaptação curricular e estudo de caso. Bom, então começando, nós vamos tratar sobre as competências socioemocionais. O que são as competências socioemocionais? São capacidades individuais que se manifestam de modo consciente em padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. Ou seja, elas se expressam no modo de sentir, de pensar e agir de cada um para se relacionar consigo mesmo e com os outros, para estabelecer objetivos e persistir em alcançá-los, para tomar decisões, para abraçar novas ideias ou enfrentar situações adversas. Há muito tempo que vem se pensando que essas competências elas eram natas, era de cada um. Hoje em dia já foi feito alguns estudos e percebe-se que elas podem ser trabalhadas elas podem ser desenvolvidas, trabalhadas e desenvolvidas de forma intencional no trabalho pedagógico, o que impacta positivamente a aprendizagem. Além desse impacto na aprendizagem, diversos estudos multidisciplinares têm demonstrado que as pessoas com as suas competências socioemocionais mais desenvolvidas apresentam experiências mais positivas em diferentes setores da vida, como a saúde, o bem-estar, o relacionamento, escolaridade e trabalho. Nós temos 17 competências socioemocionais. Algumas delas a gente classifica como macrocompetências, que é a abertura ao novo, a resiliência emocional, o engajamento com os outros, a amabilidade e a autogestão. E dentro de cada uma desses momentos que eu coloquei para vocês, nós temos tendência a ser aberto a novas experiências estéticas, culturais e intelectuais. Previsibilidade, consistência e equilíbrio de reações emocionais sem mudanças bruscas de humor. Orientações de interesses, energia em direção ao mundo externo, pessoas e coisas. E tendência a agir de modo cooperativo e não egoísta. E tendência a ser organizado, esforçado e responsável. Dentro dessas competências, existem algumas outras que nós selecionamos para trabalhar na aprendizagem, que seria o quê? Desenvolver nos nossos alunos a curiosidade de aprender, uma imaginação criativa, desenvolver também a autoconfiança, tolerância ao estresse, à frustração, o entusiasmo, a responsabilidade, organização, persistência e foco. Isso cabe a quem? Cabe a nós, educadores, desenvolver em nossos alunos essas competências. Claro que isso é um pouquinho por dia, é a gente trabalhando com aquele aluno, levantando a autoestima. Eu sei que muitos de vocês já fazem isso, Nós já estamos trabalhando tudo isso, mas nós precisamos ficar muito atentos. Por isso, nós vamos trabalhar no próximo ATPC sobre gestão de sala de aula, tá? E nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Nesse momento, nós vamos trabalhar com metodologias ativas. O que seriam essas metodologias ativas? São instrumentos que nós podemos estar aplicando no nosso ensino para dinamizar as nossas aulas. Nesse caso de hoje, eu vou apresentar para vocês o Microsoft Excel,
que é um Office 365 da Microsoft, que está disponível para os professores da rede gratuitamente e também para os estudantes. É só entrar com o e-mail institucional, baixar o programa se quiser usar no computador seu próprio, né? Ou pode estar usando online. Como nós temos às vezes uma dificuldade com rede, com energia, essas coisas, então é aconselhável que vocês baixem ou no telefone ou no computador, né? Já deixar o Office, porque aí durante as aulas nós podemos fazer o quê? Apresentar na TV. Né? Nós temos a TV em todas as salas de aula, então a gente pode conectar um cabo ali e estar trabalhando offline. Apesar de ser uma ferramenta digital, ela pode ser trabalhada offline. Para apresentação mesmo de um trabalho, de uma atividade. Né? Então, essa telinha que está aparecendo para vocês é onde nós podemos baixar. Tá? Você pode ser comprada, quem quiser comprar, tá? Mas nós podemos... normalmente eles pedem para ter experiência gratuita, mas a experiência dura mais ou menos uns 2 meses. Então é interessante vocês baixarem no Office 365 da Microsoft com o @professor para poder já estar acessando direto e ficar com vocês gratuitamente, tá? Onde nós podemos utilizar essas ferramentas? Eu estou mostrando aqui para vocês todas as atividades que nós temos, ou no Aprender Sempre, ou no Currículo em Ação. E também trouxe um recurso da AP. Ó. Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu tenho uma atividade do Currículo em Ação do 3º bimestre e tenho a AP do 2º bimestre, que foi contemplada a mesma habilidade. Ó, ela aparece no 7º ano, no 8º ano, de formas diferentes, mas todas contemplam a mesma habilidade, tá? Aparece no 9º ano, no 1º ano, lá no 3º bimestre. Gente, eu não coloquei todos os bimestres que apareceram, porque são muito variáveis, tá? Tem do 1º, tem do 2º, tem do 3º, em todos os anos. Olha, no 2º bimestre, no 2º ano, eu tenho lá no 4º bimestre, vai aparecer para vocês. A função do 1º grau, no 4º bimestre do 3º ano, e tem outros, tá? Tem do ensino... Aqui eu coloquei para vocês uma equação do 1º grau, né? Mas pode ser uma equação do 2º grau, só que aí a gente vai ter que usar um outro recurso, tá? Que no caso seria o GeoGebra, que a gente vai estar oferecendo na diretoria, se houver interesse de vocês, mais futuramente. Aí na hora que vocês forem responder o questionário lá, se houver interesse, nos avisem, tá? Mencionem lá, que assim a gente vai ser informado e nós estaremos, quem sabe, promovendo um curso de GeoGebra para vocês também, tá? Nós vamos aplicar esse conteúdo na atividade que está presente no Currículo em Ação, na 1ª série do ensino médio. Então, ele aparece lá, uma atividade, na atividade 2, tá? Que é o IDHM. Eu não vou descrever toda a atividade como vai ser feita, porque isso aqui é um trabalho do professor de matemática que vocês vão estar desenvolvendo em sala de aula, né? Mas nesse aqui, o que é necessário fazer? Só completar as colunas, né? Então, vai desenvolver um cálculo de soma e multiplicação e subtração para preencher as lacunas. Terminando essas lacunas, o aluno vai classificar a atividade ali, né? Em muito alto, médio, baixo ou muito baixo. E depois vai entrar o que nós vamos trabalhar hoje, que diz assim: ainda com os resultados do quadro anterior, elabore um gráfico no qual proponha um comparativo entre os dados referentes ao IDHM e os índices referentes à educação. Então, é esse gráfico que nós vamos elaborar com o Excel, tá? Então, essa amostragem, ela é uma unidade temática de probabilidade e estatística. Ela contempla 2 habilidades aí, tá? Ela aparece no EM13 MAT 406, onde diz construir e interpretar tabelas e gráficos de frequências com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não softwares que interrelacionem estatística, geometria e álgebra. E no EM13 MAT 104, diz interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, índices de desenvolvimento humano, que é o nosso caso,
investigando os processos de cálculos desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Então, a partir de agora, eu vou trabalhar com vocês o Excel. Nós vamos agora lá para a planilha do Excel e eu vou primeiro montar a tabela, que eu vou mostrar para vocês como que monta a tabela, para quem não tiver esse conhecimento ainda. Pausem o vídeo se vocês precisarem voltar para rever como que faz, tá? Que eu vou fazer bem lentamente, aí vocês podem acelerar, voltar um pouquinho para vocês estarem acompanhando. E vou gerar o gráfico dessa atividade. É uma forma dinâmica de ser trabalhado com os alunos, que vocês podem fazer isso, a apresentação em sala de aula, e depois vocês podem levar os alunos para a sala de informática para que eles façam outros gráficos, porque mesmo nesse currículo em ação, ele tem mais atividades que pede gráfico. E no Aprender Sempre também. Aí vocês podem levar para a sala de informática, desenvolver essa atividade e depois trazer os alunos de volta para a sala para que eles construam esse gráfico numa malha quadriculada. Para que com isso a gente consiga despertar todos os lados de aprendizagem dos alunos e que eles se sintam mais motivados, né? Porque é uma coisa diferente, ela é bacana, porque no Excel é muito rápido, né? Então eles vão sentir como é rápido, porém nós vamos ter que fazer depois manual para que eles percebam todos os passo a passos e todos os dados que ali estão inseridos com maior complexidade, tá bom? Então agora com vocês nós vamos fazer o Excel. Então, agora, eu já deixei adiantado, pessoal, a digitação do texto, tá? Vou só completar aqui para vocês perceberem que o texto no Excel é só ir digitando mesmo, igual a gente faz no celular, no computador, no Word, tá? Mesma coisa, a gente vai só digitando aqui, vai dando Enter, ele vai mudando. Ou, no caso, a gente pode apertar a setinha e ele vai mudando para o lado também, tá? Ó, ele vai para um lado, vai para o outro, para baixo, para cima, e é só ir digitando. Então, nesse primeiro momento, o que nós vamos fazer? Primeiro, formatar a tabela. Então, aqui a gente vai aumentar o tamanho da tabela, como é que a gente... da linha, né? Só clicando aqui em cima, ó, dá uma arrastadinha, só clicar com o mouse e arrasta, deu o tamanho até aparecer todas as letras, ó. Que essa tabelinha é a tabelinha que vai gerar o nosso gráfico. Ó, estou deixando formatado que é para ficar bonitinho. Então, é só ir clicando lá em cima na linha e aumentando o tamanho que vocês quiserem. Aqui, onde está escrito comparativo aqui, eu vou deixar no tamanho total. Então, eu marco tudo. Como é que eu marco? Eu clico com o mouse em cima aqui do primeiro e arrasto até onde eu quero. E eu vou deixar ela mesclada e centralizada. Ó, aqui em cima, mesclar e centralizar, ela fica todas as nossas... nas nossas colunas aqui. Essa daqui isso eu quero, tá? Cada um vai fazer o jeito que achar melhor. Eu coloco ela centralizado, vou aumentar o tamanho da letra para ficar mais bonitinho, mais visível. Opa, travou um pouquinho aqui, só um minutinho. Problema técnico, tá, pessoal? Pode acontecer. Aí vamos clicar aqui, aumentamos também o tamanho. Ó, escolhe o tamanho que vocês querem. Não foi suficiente, não tem problema. Nós clicamos aqui nas barrinhas, ó, e aumentamos o tamanho para ficar... que a gente acha que fica legalzinho, tá bom? Aqui, ó, vou marcar tudo, porque eu quero aumentar o tamanho de todos. Eu marco tudo, aumento o tamanho da fonte. Olha, pronto. Quero que fique centralizado somente os valores. Marco a coluna que eu quero. Como é que eu marco? Pego no mouse e arrasto. Feito isso, posso deixar isso aqui com bordas. Então, a gente só clica aqui nesse quadradinho, ó, vem aqui, escolho marcar todas. Pronto, está pronta a minha tabela. Como é que eu vou fazer o gráfico? Agora é que é o pulo do gato, né? Como a gente diz. Então, marcamos, tá? Clica com o mouse, marca tudo. Vem aqui e inserir. Gráficos recomendados. Aqui, pessoal, já tem uma prévia de vários gráficos, mas eu vou clicar nesse aqui, porque nós vamos ter aqui, ó, todos os tipos de gráfico. Clica aqui e vai aparecer pra gente vários modelos. Ó, eu tenho aqui ele em gráficos de barras, né, agrupados
por educação e IDHM. Olha, reparem que aqui embaixo ele tem as duas barrinhas e mostrando que o azul é o IDHM e o laranja é a educação. Ou a gente poderia também escolher agrupada, né? Que seria todos os gráficos do IDHM de um lado e educação do outro. Mas como não é a nossa intenção, pode ser de linha, ó, o gráfico de linha, pode ser de pizza. Aí vocês vão escolher o tipo de gráfico que melhor se adapta. Percebe-se que nesse de pizza a gente não consegue perceber a variação dos números, né? Então, no momento, o mais indicado é o de coluna, por isso eu vou escolher o de coluna. E como eu quero um comparativo dos dois gráficos, entre a IDHM e a educação, então eu vou escolher esse daqui, clico em OK e olha a mágica. Olha o nosso gráfico aqui aparecendo, né? Só vou digitar aqui, clicar em cima do título e vou digitar o título, tá? E eu estou dando ênfase a essa digitação do título, porque se vocês entrarem lá na AP do 6º ano, a AP 2, eles pediram exatamente para que o aluno percebesse isso. Onde era o título, né? Então, tem que ficar bem exemplificado para o aluno, tá? Se for o aluno do 6º ano, a gente tem que mostrar onde é o comparativo, onde está o título, o que nós estamos comparando, tá? E aqui os valores, olha só. Quando a gente olha pelo gráfico, fica muito mais fácil de perceber os valores que estão aqui na tabelinha, ó. Entre São Caetano, quem é maior? O índice de educação e DHM, né? Então, aqui a gente vai visualizar, tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse é um chamativo, chama a atenção dos alunos, desperta o interesse. E depois vocês vão trabalhar isso também lá na sala de aula com malha quadriculada, tá bom? Oi pessoal, então agora nós vamos dar continuidade aqui à nossa pauta. Nós vamos tratar agora sobre a educação especial e alguns pontos importantes, né, dos serviços que estão inseridos na educação especial. Então nós vamos falar um pouquinho agora do AEE, né, da sala de recurso, e o que envolve enquanto documentação aí inerente ao professor e à professora especializado da sala de recurso. Então, o anexo 1, que é a avaliação inicial, e o anexo 2, que é o plano de atendimento individualizado. Esses dois instrumentos, eles são de competência, né, do professor do AEE, e aqui a gente vai falar um pouquinho como elaborá-los, tá? Mas antes disso, a gente vai também entender o que é o AEE. O AEE, ele como o nome já diz, é o atendimento educacional especializado. E esse serviço da educação especial é ofertado ao estudante no seu contraturno através da sala de recurso. E o AEE tem como função identificar, elaborar e também organizar recursos pedagógicos, né, no sentido de eliminar barreiras e tornar a participação dos estudantes de forma acessível, de acordo com as suas necessidades específicas. Né? E destacando que o AEE ele é um serviço disponibilizado aos estudantes elegíveis do Serviço da Educação Especial, né, como característica, né, de complementar esse trabalho ou de suplementar no apoio do processo de aprendizagem. Importante, o AEE ele não é um reforço escolar, o AEE ele é um serviço especializado, né, com as suas características inerentes ao atendimento do público elegível ao serviço da educação especial. Bom, aí nós vamos falar agora, né, como nós temos aí os professores da sala de recurso, uma demanda aí de entender e de saber como, né, fazer a avaliação inicial. A avaliação inicial ela é um instrumento que vai amparar, né, o serviço do professor, no sentido de fazer uma investigação antes dos atendimentos, para reconhecer quais são as habilidades que esse estudante tem e quais são os pontos, né, que esse estudante vai precisar de apoio e de atendimento. Então nós temos aí, no anexo inicial, algumas áreas que, dentro do contexto de avaliação, é identificado pelo professor da sala de recurso, né, durante esse acompanhamento inicial. Então, junto com a anamnese e a avaliação,
né, do primeiro encontro, o professor e a professora da sala de recurso vai levantar essas características, né, nesse processo de avaliação. E nós estaremos também disponibilizando esse modelo, né, para quem tiver mais dúvidas de como elaborar, de como fazer, estaremos disponibilizando também. Os professores da sala de recursos já fazem, né? Então, professores que estão iniciando agora com esse atendimento, é importante acompanhar porque é um dos principais instrumentos aí no trabalho do AEE. E aí, continuando aqui, são várias áreas, né, adaptativas, que também é identificado na avaliação. E o anexo 2, agora falando do anexo 2, ele é o plano de atendimento individualizado, conhecido como PAI. Esse documento também é um instrumento inerente à prática do professor especializado da sala de recurso, né? E ele é desenvolvido a partir da avaliação inicial. Então, após o professor, a professora da sala de recurso fazer a anamnese, né, a avaliação inicial, ele, né, e ela, né, vai ter essa condição de elaborar o plano individualizado do estudante, né, que é o plano de atendimento individualizado. E o que contém nesse plano? Nós temos aí, né, a identificação, né, o nome do professor especializado, diretoria de ensino, escola da sala de recursos, porque às vezes acontece o seguinte, o estudante ele é de uma unidade escolar, mas faz o atendimento do AEE numa outra unidade no contraturno. Então, a escola da sala de recursos é onde ele faz o AEE, né, a sua data de nascimento, escola da classe comum, né, a escola, né, de origem, ano série e tem a intensidade e necessidade de apoio. Então, aí que o professor tem que identificar qual foi a necessidade e a intensidade desse apoio que esse estudante vai ter na sala do AEE. Também indicar quantas vezes por semana o aluno receberá o atendimento especializado, né? Por meio do anexo 1 da avaliação inicial, o professor vai elencar aqui a descrição das habilidades que o aluno já desenvolveu, né? Então, com a avaliação inicial é possível perceber o que o aluno já adquiriu enquanto habilidades do campo, né, adaptativo. Depois, nós temos aí a descrição das habilidades de comportamento adaptativo a serem desenvolvidas na sala de recurso. Então, são habilidades a curto, a médio e a longo prazo. Quais são essas habilidades que nós devemos contemplar no anexo 2? São as habilidades de comportamentos adaptativos, tá? Se tratando aí, né, de uma sala de recurso de DI. Depois, estratégias, né, utilizadas para desenvolver essas atividades a curto, médio e longo prazo e as observações relevantes, tá bom? E aí logo abaixo a data e a assinatura do professor especializado e da coordenação, o CGP, a coordenação, né, de gestão pedagógica. Então é importante também a coordenação pedagógica acompanhar, né, e validar essa documentação. Bom, e o que é então essas habilidades de comportamento adaptativo, né, que estão aí tanto na avaliação inicial e depois enquanto habilidades a serem desenvolvidas, né, no anexo 2. Bom, a habilidade de comportamento adaptativo, nós temos aí a de comunicação, a de cuidado pessoal, as habilidades sociais, a utilização da comunidade, saúde e segurança, né, que é o autocuidado, habilidades acadêmicas, né, que são as habilidades aí do campo escolar, o lazer e o trabalho. Então a gente percebe aí que o trabalho do AEE ele vai para além das habilidades acadêmicas, né? O serviço ele ampara todo esse conjunto de habilidades. E outro ponto importante para a gente dizer, porque além dessa documentação, a gente precisa pensar também que os registros em portfólios é um instrumento de evidência, né, desse trabalho, né? Então é importante destacar a necessidade dessas evidências, né, do trabalho desenvolvido através do portfólio. Então cada estudante atendido deve ter o seu portfólio. E nesse portfólio, além da documentação que nós já descrevemos aqui, né, as atividades, fotos, avaliações adaptadas e os próprios relatórios pedagógicos que são feitos, né, durante aí o ano letivo.
Bom, depois de a gente falar aí sobre esses dois documentos, né, o anexo 1 e o anexo 2, porque, né, gerou tanta dúvida assim, o anexo 1, o anexo 2, quem que faz? Então, ficou claro que esses dois documentos, ele é um instrumento, né, pedagógico voltado para o AEE e quem elabora é o professor da sala de recurso. Agora o anexo 3, que também nós já conhecemos, né, amparado por legislação, quem elabora é o professor regente da turma, né, ou o professor de componente curricular da sala comum, tá? Então conhecido como anexo 3, adaptação curricular. E aí, antes da gente falar então do que é o anexo 3, é importante da gente entender o que é uma flexibilização, uma adequação e adaptação curricular, né? Então todos esses itens aí, eles são considerados ajustes curriculares, né? Que busca, né, deixar o currículo acessível, né, e tornar apropriado ao acolhimento dessa diversidade de alunado, né? Então um currículo verdadeiramente inclusivo, um currículo dinâmico. Então, depois, numa próxima TPC, vai ser importante a gente também perceber as diferenciações entre flexibilização, adequação e adaptação curricular. Tá? Então, lembramos que para quaisquer ajustes curriculares devemos levar em consideração as reais necessidades e potencialidades do estudante. Eu preciso conhecê-lo. Então, a adaptação curricular ela vai ser pensada diante dessas necessidades, né? Cada indivíduo é único e a gente precisa então conhecê-lo para que essa adaptação seja efetiva, né? E aí agora falando, né, dessa adaptação curricular, a gente aqui junto com a Leila, né, que é a PEC de matemática, nós pensamos numa atividade da qual ela apresentou lá no início, né, uma atividade que está no currículo em ação da primeira série do ensino médio, né, e aí diante disso trouxemos aí uma possibilidade de adaptação curricular pensando nessa proposta aí do currículo de matemática. Mas antes de tudo, eu destaco de novo, antes de tudo é preciso saber as reais necessidades do estudante. Então às vezes, né, a gente pensa assim, eu fiz uma adaptação, mas essa adaptação não deu certo, ou uma adaptação que deu certo, mas pode ser que com outro não dê certo. Então é preciso levar em consideração a individualidade de cada estudante, tá bom? E aí agora eu chamo a Leila, né, aqui comigo para a gente conversar aí um pouquinho sobre essa adaptação curricular. Então, como nós dissemos, a adaptação curricular depende, né, desse olhar das necessidades do estudante. Aí trouxemos um estudo de caso, é um caso fictício, onde nós elencamos aí algumas características desse estudante. É um estudante, como nós colocamos, né, da primeira série do ensino médio, tem uma deficiência intelectual, lembrando que é um aluno com 15 anos, né, por estar na primeira série, né, 15 anos de idade, e nós elencamos aí as habilidades acadêmicas. Então, possui parcial interesse e pouca autonomia para a realização das atividades, demonstra prejuízos no pensamento lógico, matemático, abstração e expressão criativa, possui compreensão à ordem simples, não registra problemas complexos, tem fragilidades na escrita e na comunicação, ou seja, problemas na alfabetização, e tem interesse em imagens e computador. Então aqui nós temos essas características, né, essas habilidades que o estudante tem no campo acadêmico e alguns pontos que nos ajudam a entender essa característica. Outra coisa importante, no campo da adaptação curricular, a gente precisa pensar também o acesso, né? Eliminar essas barreiras para o estudante, a barreira, né, de comunicação. Então, geralmente as adaptações precisam ser ofertadas, né, com atividades em letras maiúsculas, com imagens, esquemas ou outros recursos que possibilitam um melhor acesso. Depois, pouca informação para não confundir a compreensão, não infantilizar, lembrando que é um estudante com idade de 15 anos, está na primeira série do ensino médio, então essa atividade ela tem que estar relacionada ao contexto desenvolvido em sala de aula. E
a questão dos vínculos, né? Criar vínculos é super importante, né? Que esse vínculo seja construído, que isso melhora a aprendizagem e esse reconhecimento das reais necessidades dos estudantes fica mais evidente essa potencialidade para o processo de ensino-aprendizagem, né? E acho que isso cabe a todos nós, né? E a todos os estudantes essa construção de vínculos. Bom, como foi falado lá no início pela PEC Leila de matemática, ela trouxe aí essa atividade. E aí, a partir dessa atividade do IDHM, nós vamos construir uma adaptação curricular para esse estudante, né, elegível ao serviço da educação especial. Lembrando aqui, pessoal, que todo o processo de construção dessa tabela, o professor vai trabalhar com os alunos, a regrinha de 3, a conta de mais, de menos, de vezes, né? Porém, com o aluno em adaptação, isso tem que ser feito pausadamente, tá? Então, você vai ter que demonstrar para ele que tipo de conta ele vai fazer. Então, ele não vai fazer o processo completo de álgebra como os outros normais. Aqui você vai demonstrar para ele que primeiro ele vai fazer uma continha de vezes, depois ele vai fazer uma soma e aí ele vai fazer a subtração. Ainda mais levando em consideração que esse aluno fictício que nós colocamos, ele conhece umas numerações poucas ainda, né? Ele tem ali o comprometimento, né, do raciocínio matemático, né, Leila? Então, sim, então ele não sabe contar tudo. E números decimais é um pouquinho mais complicado para eles. Então a gente vai, no caso aí, desconsiderar a vírgula, fazer as contas com os números inteiros e somente depois a gente acrescenta a vírgula, tá? Então essa seria uma adaptação para o aluno especial para a construção de tabela, tá? Mas aí você tem que ser muito pontual em sala de aula, tá bom? Agora nós vamos passar para o próximo slide, que é sobre a construção do gráfico. Depois que nós fizemos o gráfico, elaboramos e vamos fazer a interpretação, na adaptação do aluno com necessidades especiais, tem que ser uma atividade diferenciada. E isso daqui é a adaptação, né, Cássio? Isso, aí pensando nesse estudante, né, vamos pensar lá naquelas características, né, que foram apresentadas ali no estudo de caso fictício. O estudante tem algumas áreas, né, algumas habilidades ali que requer atenção e então essa adaptação foi pensada diante do que ele sabe, que é importante a gente destacar que o estudante, a gente precisa também focar no que ele sabe, né, no que ela ou ele sabe. Então nós colocamos ali, observar a tabela e quantas cidades aparecem no quadro. Então tem lá a quantidade de cidades, então também o aluno pode reconhecer a quantidade das cidades que estão ali elencadas na tabela. Depois, né, da atividade desenvolvida lá no Excel, é importante também, né, a gente trazer para esse estudante, fazendo com que ele reconheça que tipo de gráfico foi utilizado lá. Então, também com imagens, né? Lembramos que uma das características colocadas lá é que é um estudante que tem né, que reconhece imagens, né, que né, é algo que lhe chama atenção. Então, nós colocamos aí justamente para ele perceber, né, qual foi o tipo de gráfico utilizado, né, Leila? Isso. Se foi o de barras, o de linhas e o de pizza. Depois nós colocamos também de uma forma, numa estrutura que ele possa entender, né? Então o IDHM leva em consideração o maior número de pessoas que foram à escola, ou seja, que tiveram acesso à educação. Então um dos itens lá do IDH é a educação, né, Leila? Então ao observar ali a tabela e juntamente com os dados, observando o gráfico, qual foi a cidade que teve a maior taxa em educação. Então, ali em orientação ao estudante, é possível identificar, né, pela quantidade a cidade que apresenta essa maior taxa, né, na área da educação aí do IDH. E isso, pessoal, está aqui no exercício, está sendo pedido na atividade, né? Então, primeiro a gente faz os cálculos lá, achando a média aritmética e fazendo as continhas, mas depois ele pede para que o aluno perceba em que nível está. Então, o que é importante para o aluno com deficiência intelectual?
é que ele compreenda ou que ele participe de todos os processos que está sendo feito com os outros alunos, né? Só que de uma maneira adaptada. Então, aqui o Cássio fez o estudo de caso com vocês e fez aquelas atividades exatamente cobrindo, né, todas as atividades que estão ali para os alunos que estão na sala, né? E ele faz parte disso, de uma maneira mais adaptada, né? Uma maneira que ele consiga entender, né? Que ele consiga compreender, mas ele está dentro. Então, assim, quando esse aluno se formar, ele vai estar dentro de todas as características do aluno que estava no ensino regular, né? Porque ele conseguiu cumprir com todas as etapas. Ele pode ter lá a dificuldade de uma certa compreensão mais madura, mas ele conseguiu atingir todas as etapas. Ele conseguiu fazer a continha, mesmo que tenha sido adaptada, ou seja, mostrado para ele as contas ali, né? A média aritmética, a continha de mais, a continha de menos, mas ele também consegue perceber de quem é a classificação de qual é a maior, né? A cidade que teve o maior índice de educação. E é importante, né, Lila, destacar também que a adaptação curricular ela tem que estar inserida no mesmo contexto de currículo que está sendo desenvolvido com a turma. Então, dentro da atividade, a gente consegue pensar, né, usando a mesma habilidade, no entanto, assegurando, eliminando essas barreiras para que esse estudante consiga, né, efetivamente reconhecer os elementos ali, né, desenvolvidos na atividade, de uma forma que ele possa ter o acesso. Né? Então, é importante a gente destacar isso. E no caso, no fictício, ele era um aluno que tem interesse em tecnologia, né, em computação, e é mais fácil de visualizar, é mais bonito, é mais colorido, desperta mesmo interesse. E agora pensando então de como construir o anexo 3, como nós comentamos lá, o anexo 3, ele é um documento, né, ele é um registro de adaptação curricular e quem elabora é o professor da sala comum. Então, tendo aquele exemplo da atividade adaptada, né, destaco mais uma vez que uma adaptação ela pode servir para um estudante, para uma estudante e para o outro não. Então depende de conhecer essas potencialidades de cada um e, né, de perceber ali as habilidades que o estudante já adquiriu, né, e a partir disso a gente desenvolve o trabalho com adaptação curricular. E aqui nós temos então um modelo desse anexo. Então para quem aí já deparou com esse registro, nós temos aí então a identificação, né, o nome do estudante, então aí o nome fictício, a data de nascimento da primeira série B, também o nome fictício da professora, a disciplina matemática, o período matutino. O que nós colocamos aqui, elencamos como expectativa de aprendizagem trabalhada na aula. Então foi interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, que é o índice de desenvolvimento humano, a taxa de inflação, entre outros. Investigando os processos de cálculo desses números para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. Então, a partir dessa habilidade, né, desenvolvida com a turma, a expectativa para o estudante com deficiência intelectual, nós colocamos o seguinte: reconhecer uma tabela, né, reconhecer um tipo de gráfico, também perceber as quantidades, né, reconhecer quantidade, realizar uma leitura sintética dos dados do IDHM. Então, como nós colocamos lá, o estudante reconhece alguns números, reconhece maior e menor, então, né, consegue fazer uma leitura sintética. Então, o estudante está inserido no mesmo contexto da atividade que está sendo desenvolvida. No entanto, essa expectativa é uma expectativa de acordo com a sua real necessidade. E qual foi a estratégia trabalhada na aula? Então, a estratégia trabalhada na aula foi a exposição do objeto do conhecimento, né, taxas desenvolvidas ali, né, índices, a própria leitura dos dados, né, a produção dos cálculos e a elaboração da tabela no Excel. Então, essa foi a estratégia utilizada lá, né, como a Leila nos colocou. E a estratégia utilizada, né, com o estudante, né, com deficiência intelectual foi a utilização de imagens e tabelas, no sentido, né, dele conseguir indicar, apontar, contar. Então, a estratégia ela diferencia um pouco. No entanto, todos acabam sendo beneficiados com a adaptação curricular.
E aí a data, né? Então esse foi um anexo elaborado aí para uma semana e aí o professor assina e também o CGP, né? O professor o coordenador de gestão pedagógica. Então foi isso, gente. Foi um exemplo, né? A intenção foi mostrar como se elabora um registro, né, da adaptação curricular, né, qual que é a finalidade do anexo 3, né, e como construir estratégias para adaptação. No entanto, é uma diversidade gigante, né, dentro das adaptações curriculares, né, de reconhecer cada estudante, de reconhecer as necessidades. Então, isso só foi uma dica, né? No entanto, o estudante está aí na sala de aula e a gente vai reconhecendo as suas características. Então, eu queria agradecer mais uma vez aí pelo encontro de hoje, agradecer a Leila, né, que nos trouxe aí um trabalho bastante interessante, né, com as estratégias, né, no ensino de matemática. E é isso, agradeço mais uma vez, passo a palavra aí para a Leila. Eu também agradeço a participação de vocês, espero estar ajudando, né, diversificando um pouco as nossas aulas, contribuindo aí para a adaptação do curricular, do professor regente também na sala, né, então espero que todos fiquem bem, uma ótima semana. Tchau, pessoal. Muito obrigado, viu? Até a próxima.